Todas as línguas são constituídas por duas partes fundamentais. A primeira parte são as palavras dela, e a segunda parte são as frases, né, as estruturas gramaticais. Muita gente já entendeu que é necessário absorver esses dois aspectos. E na Libras, muita gente fica preocupada com como memorizar os sinais, como montar as frases. Mas mais importante do que você memorizar os sinais é vivenciar algo muito especial que nós descobrimos a partir de uma descoberta científica ocorrida há tão pouco tempo, na década de 90 ainda. Tinha um grupo de pesquisadores, de cientistas italianos que estavam fazendo um experimento bem simples com macacos, observando como que o cérebro deles reagia quando eles pegavam algum objeto. Então, determinadas áreas do cérebro, elas se ativavam e tinha mais circulação sanguínea e tinha mais energia sendo distribuída, sendo utilizada, ativando realmente aquela área do cérebro, através de eletrodos que os cientistas utilizavam para poder captar as ondas cerebrais ali dos macacos. Até que chegou a hora da pausa. E os cientistas estavam ali numa salinha do lado, tinha um vidro assim separando o ambiente onde eles estavam, de onde os macacos estavam sendo observados. E aí, o cientista foi e pegou ali no intervalo uma xícara de café. Outros cientistas estavam pegando outras coisas também, enfim, era a hora do intervalo. E naquele momento ali aconteceu algo que ninguém esperava. Quando o cientista pegou aquela xícara de café, para surpresa de todo mundo, os neurônios do macaco dispararam aqui na mente, no corpo, como se ele mesmo estivesse pegando aquela xícara ali. Os cientistas acabaram descobrindo, tropeçando assim, descobrindo algo revolucionário, os neurônios espelho. Agora, por que eu estou te contando aqui sobre os neurônios espelho? Imagine a seguinte situação. Quando você está no processo de aprendizado da Libras, quando você vê algo, os seus neurônios espelho também estão ativados. Agora, o que poucas pessoas sabem é realmente como usar isso, como potencializar o real poder dos neurônios espelho para poder impulsionar a sua prática e o seu desenvolvimento na Libras. E foi assim que eu e a Raquel descobrimos e criamos a técnica das duas camadas. A técnica das duas camadas, ela funciona como quando você está preparando aquela torta, que tem a primeira parte, depois tem um recheio no meio, depois tem aquela segunda parte, aquela segunda camada. E a primeira camada fundamental para você fazer e você vivenciar na Libras começa com você ver o vídeo de uma pessoa surda sinalizando em Libras. Porque quando você vê o vídeo de uma pessoa sinalizando em Libras, a sua mente, os seus neurônios espelho também são ativados, como se você estivesse fazendo aquela sinalização, como se você estivesse vivenciando aquela cena, como se você estivesse interagindo com aquela sinalização que você está vendo ali. Então, a técnica das duas camadas começa com essa primeira camada, que é você ver um vídeo em Libras, de uma sinalização em Libras. Esse daqui é o Maurício. Ele é surdo e ele é um dos nossos professores aqui na Universidade da Libras. E assim como a Raquel, nas aulas anteriores eu tinha compartilhado alguns trechos com você, vou mostrar aqui para você alguns trechos agora. Eu vou dessa vez agora diminuir um pouquinho aqui, colocar a tela aqui um pouco maior para ficar mais fácil de você visualizar aqui as imagens que você está vendo aqui. Bom, eu vou colocar aqui primeiro em tela maior, porque quando você assiste lá, geralmente assim, em tela maior, para que você veja aqui as imagens, você capte aqui os detalhes delas, porque tudo começa com você captar esses detalhes aqui. Então, olha a primeira imagem, esse ambiente da casa que a moça está, essa segunda imagem aqui, quando os amigos dela chegam, terceira imagem, quando eles preparam, já tem pronto aqui a mesa posta com o jantar. E a quarta imagem, uma torta deliciosa, né? Essa torta aqui tá bonita. Legal. Agora, vamos ver aqui como que fica a sinalização disso aqui na Libras, para você ver na prática como os neurônios espelhos são ativados quando você vê algo em Libras.
E aí, tem um detalhe aqui que eu vou te falar daqui a pouco, para que é muito importante que você preste atenção nele aqui. Bom, vamos ver aqui, ó. Primeira imagem. A segunda imagem. A terceira imagem. E a quarta imagem agora. À medida em que a sua mente vai vendo, isso aqui é um trecho, como eu falei, isso aqui é de uma história maior. À medida em que a sua mente vai vendo essa sinalização e vai vendo essas imagens, essa é a primeira camada, porque isso vai começar a ativar os seus neurônios espelho. Você vai vendo a sinalização, vai vendo as imagens e a sua mente, então, vai ativando os neurônios espelho como se fosse você mesmo fazendo a sinalização em Libras. É muito poderoso isso. E assim, você começa a ativar ainda mais a sua cognição visual e, de forma especial, os neurônios espelho. E isso vai impulsionando o seu desenvolvimento na Libras. E daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre isso e qual que é a segunda camada e como conectar as duas coisas. E aqui tem um detalhe muito importante que é o seguinte: quando eu falo de você assistir um vídeo em Libras, isso é algo que já aconteceria de outra forma, de forma natural. Se você vê algo, o seu cérebro vai sentir, vai vivenciar aquilo ali como se fosse você mesmo pegando aquilo, como se fosse você mesmo sinalizando. O grande problema aqui é a maioria das pessoas que estão querendo aprender a Libras ficam vendo vídeos de Libras que a sinalização está errada, ou que a sinalização está superficial, ou que a sinalização está na estrutura do português, que é o português sinalizado. Ou seja, a pessoa está fazendo em Libras, mas está seguindo a lógica do português. Às vezes ela vai sinalizando em Libras e começa a falar e a sinalizar ao mesmo tempo, pensando que assim dá para poder aprender ou ensinar Libras mais rápido. E quem está querendo aprender a Libras agora e que vê alguém que é ouvinte fazendo isso, sinalizando e falando ao mesmo tempo, acha que está tudo maravilhoso, mas não está. Qual que é a grande questão aqui? A Libras e o português são duas línguas separadas e independentes. O português, lembra? Ele é uma língua linear. Ele é uma língua consecutiva. Você emite um som para depois emitir outro. Depois forma palavras, forma as frases. A Libras, não. Ela é uma língua visual. Ela é uma língua simultânea. Ao mesmo tempo que você faz uma coisa, você vai fazer outra coisa. Essa sinalização aqui, muitos surdos, essa sinalização que eu fiz, muitos surdos não vão entender, porque a lógica que foi usada aqui não foi a lógica da Libras. Foi a lógica do português. A lógica da Libras usa a lógica da vida de forma visual esse ambiente aqui. Então, ao fazer a técnica da primeira camada, não serve usar qualquer vídeo. Assim como os vídeos precisam de ser com pessoas surdas sinalizando, como o vídeo que você viu, por exemplo, da Raquel, ou esse vídeo agora aqui do Maurício. Por que uma pessoa surda? Porque o surdo tem essa forma especial de comunicação, tem essa forma diferente de ver o mundo, essa forma que desde lá da infância o cérebro dele já foi se adaptando e trazendo novas possibilidades e novas percepções. É exatamente assim que você vai vendo aqui na sinalização do Maurício. Olha que interessante a forma como ele vai sinalizando de forma viva essa história aqui da moça que está em casa. Olha como ele vai fazer agora da moça estando assentada e ela mexendo no cabelo. Percebe? É visual, é vivo o jeito dela fazer a sinalização. Quando os amigos chegam, então, olha como que é a reação. Existe um abraço, uma conexão que acontece ali. Os olhos até se fecham, que é assim que a gente faz. É uma forma viva. E o português, quando você está vendo isso, com as frases em português, frase por frase, por mais que a pessoa tenha a boa vontade de te explicar ali como é que funciona aquela frase,
Não é a mesma coisa. Porque a Libras, quando você vê a Libras pela Libras, igual você viu aqui, é um outro jeito. Você está vivenciando, você está saboreando a Libras, justamente como uma torta, em que você vivencia aquela experiência ali e que tem ingredientes ali que fazem ela ter aquele sabor todo especial, percebe? Então, na primeira camada, é fundamental que você veja a Libras, que você veja uma sinalização clara em Libras, uma sinalização realmente na cultura surda, que é isso que dá essa base, esse tempero, aquele tchan especial no que está sendo feito ali, a essência da Libras ali dentro. Isso que vai trazer essa percepção diferente, cultural ali. Por isso que precisa de ser um vídeo de uma pessoa surda. Mas a grande questão é que não serve qualquer vídeo. E nem todo mundo que é surdo sabe fazer esse tipo de sinalização. Vou te explicar o porquê. Para e pensa comigo. Eu e você somos ouvintes. A gente fala em português, a gente escreve em português, mas isso não significa que a gente é professor de português, ou que a gente é professor ou poeta, por exemplo. Percebe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso faz com que, no caso da Libras em especial, existem alguns aspectos vitais e fundamentais que eu vou te mostrar mais à frente, que são ingredientes especiais que precisam de ter nessa sinalização para potencializar ela ainda mais. O que acontece? Existem, em todas as línguas, existem palavras que são mais usadas com mais frequência do que outras. Por exemplo, a palavra você, ela aparece na nossa língua com muito mais frequência do que, por exemplo, Vossa Senhoria. Percebe? São termos um pouco parecidos, mas você é uma palavra que aparece muito mais vezes. Assim como incontáveis outras palavras, no nosso dia a dia a gente usa muito mais do que outras. Esse fenômeno acontece em todas as línguas. Todas as línguas têm palavras que são mais importantes e mais usadas do que outras. Lembra que eu tinha falado da listinha dos sinais? A pessoa está lá aprendendo lhama, rinoceronte, tudo fragmentado. Esses sinais são legais, são importantes, mas eles não são tão usados no dia a dia. Qual foi a última vez que você viu uma lhama por aí? Qual foi a última vez que você viu um rinoceronte? Eu vi no zoológico, entende? Ou seja, são termos que são importantes, mas tem outros sinais que aparecem com mais frequência. Percebe? Então, isso mostra que se você aprende primeiro os sinais que são mais importantes e mais usados, as chances de, na hora de você encontrar com o surdo, ter aquela comunicação, o surdo usar aqueles sinais, é muito grande. Percebe? Assim também, nós já mapeamos que todas as línguas existem estruturas, existem frases que são mais comuns, aquele tipo de frase. Aquela estrutura acontece com mais frequência. Logo, se você aprende primeiro como usar aqueles tipos de frase para depois você aprender os outros, é mais prático. É mais fácil, impulsiona, como se fosse um efeito dominó positivo em que você traz aqui para o começo da fila dos dominós as peças mais importantes, as estruturas mais importantes. Uma vez que você sabe usar elas, que você sabe se comunicar usando aquelas estruturas, quando você dá aquele teco ali, tudo vai se encaixando ali e tem aquele efeito dominó fantástico. A grande questão é que na Libras também tem sim frases, estruturas de frases que são mais importantes e mais usadas. São estruturas de frases que acontecem com muito mais frequência do que outras. Logo, nos vídeos das práticas de Libras que você for assistir, nos vídeos de surdos que você for assistir, é fundamental que a sinalização que esteja sendo feita ali esteja usando primeiro os sinais mais importantes e mais usados da Libras, que eles estejam sendo feitos nas estruturas gramaticais mais importantes e mais usadas da Libras, para só depois começar realmente a aprender aquelas outras estruturas ou sinais que são importantes, mas que não são tão usados ou tão comuns assim no dia a dia. E é justamente aí que entra a questão dos ingredientes, porque com os ingredientes selecionados e na sequência correta do preparo, tudo vai se avançando, tudo vai se desenvolvendo, tudo vai
captando novas possibilidades ali para a sua comunicação. E ao fazer isso, ao ver o vídeo em Libras, não usa aquela vozinha lá na sua cabeça, traduzindo tudo para o português, dizendo cada palavra, mulher, a casa. Não faz isso. Você tem que ativar realmente a Libras pela Libras, ativando a sua cognição linguística, ativando a sua cognição visual, porque isso vai impulsionar o seu desenvolvimento. Conheça agora a história da Sara, que antes ela estava com medo de se comunicar com os surdos, mas depois, aplicando a técnica na prática, ela passou a vivenciar a Libras e transformou a sua comunicação. Olha como que está a sinalização dela agora. Agora que você entendeu a primeira camada e por que essa camada de ver sinalizações em Libras com pessoas surdas dentro do contexto correto e com histórias que realmente estão conectadas com a vida, com o dia a dia, nos mais diversos contextos e usando sinais na sequência correta, na sequência ideal, utilizando e trazendo realmente os sinais mais importantes e mais usados da Libras, na próxima aula eu vou te mostrar como que a gente vai avançar para a segunda camada dessa técnica poderosa das duas camadas. Eu vou te mostrar como tornar esses sinais uma parte natural da sua comunicação. Agora, comenta aqui abaixo, compartilhe quais são os seus sonhos, os seus objetivos com a Libras. Perceba também que a prática da Libras não é ter contato com surdos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Se você vai ter o contato com o surdo, mas você não está preparado, você não vai conseguir ter a comunicação. Você talvez até sabe alguns sinais, consegue fazer algumas coisas, mas não vai conseguir ter aquela vivacidade ali na comunicação. Aquela destreza real ali na Libras, na forma de sinalizar e de se comunicar. E isso pode até gerar situações assim, meio constrangedoras, meio desagradáveis. Por quê? Porque você não está preparado ainda. Logo, e inclusive, na verdade, quando você observa, a maioria dos familiares dos surdos, por mais que tenha o familiar surdo em casa, ou mesmo quem trabalha com surdos às vezes, não domina a Libras. Ou seja, só ter o contato com surdos não basta. É necessário um tipo de prática especial. Então, primeiro você pratica, primeiro você se prepara, primeiro você já tem a Libras realmente assim, meio que enraizada mesmo, fluindo naturalmente de você. Aí sim, ter o contato com surdos passa a ser muito importante e passa a ser muito mais valioso, porque assim você já vai ter essa comunicação mais clara. E na próxima aula a gente vai aprofundar mais em como usar essa comunicação especial, aplicando agora a segunda camada para que você possa se desenvolver ainda mais. Então, conta aqui embaixo qual que é o seu sonho, o seu objetivo com a Libras. Compartilhe aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer à Universidade da Libras pelo seguinte motivo. No passado eu estudava Libras e eu queria aprender vários sinais. E então eu começava a estudar por meio de apostilas de Libras, mas era muito dificultoso para mim, porque eu via sinais e eu também via os desenhos demonstrando como é que fazia aqueles sinais, mas eu não conseguia entender. Também eu tentava aprender pela internet e nada. Até que eu comecei a estudar com a Universidade da Libras e a partir disso houve uma grande transformação. O meu desenvolvimento e a minha mente se expandiram cada vez mais através dos conhecimentos que eles me passaram. Foi maravilhoso. Você não pode nem imaginar a minha sensação. Olha, eu comecei a ver vídeos em Libras e ver vídeos de surdos sinalizando e eu entendia tudo facilmente. E agora a minha mente tinha se expandido. Eu não era mais o mesmo, porque eu entendia tudo. Muito obrigado à Universidade da Libras, ao Madison e à Raquel. Enfim, a todos que trabalham com vocês na Universidade da Libras. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.